Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Você sabe que o Vasco tá atrás aí de um volante e de um cara para jogar ali armando o jogo, aquele camisa 10. Parece que o Vasco tá interessado aí num volante do Palmeiras. Será que o Abel Ferreira vai liberar o atleta? Vamos trazer aqui também, família, um desabafo do Mauro Galvão. Meio que um desabafo. Manda um recado para os jogadores do Vasco e também para o Paulo Brax, irmão. Vou passar aqui, quero saber a sua opinião. E quero trazer aqui também uma resenha lá da Cazé TV, tava o Luizinho, o Casimiro, eles estavam resenhando aí como é que vai ficar a classificação do Campeonato Brasileiro na opinião deles, fazendo uma projeção ali, né? Será que eles colocaram o Vasco brigando para não cair? Em que posição colocaram o nosso Vascão? Quero saber se você concorda com eles também, família vascaína. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer o desabafo aí, meio que o desabafo do Mauro Galvão, né, que o Vasco tá aí perto da estreia do Campeonato Brasileiro. Agora falta pouco aí pra gente encarar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vai jogar nessa semana, né, família vascaína, contra o Brasil de Pelotas, e também tem um jogo decisivo logo após o confronto com o Vasco, com o Atlético Paranaense, se eu não me engano, na terça-feira. Então, provavelmente, o Atlético deve poupar alguns jogadores. O Hulk eu não sei, cara, porque quem acompanha aí o Hulk nas redes sociais, apesar da idade, o maluco é um monstro, né, mano? O maluco é um monstro, se cuida, sauna, musculação, tá sempre fazendo alguma coisa, mostrando lá. Então o cara tá bem fisicamente. Então é um cara importante pro Atlético Mineiro. Eu acho que se poupar um ou outro, mas o Hulk estiver em campo, o jogo fica ainda mais complicado, ainda mais difícil. Se eles colocar time misto ou time reserva, o Vasco não tem time para passar o trator. Vai ser jogo difícil mesmo assim. Agora com o Hulk em campo, irmão, vai ser um teste para cardíaco, mas tô ansioso aí para ver o nosso Vascão de volta à elite do futebol brasileiro. Espero nunca mais viver uma Série B, família vascaína. Mas vamos trazer esse desabafo aí do Mauro Galvão, um recado para os jogadores e também aí para o Paulo Brax, 777. Se liga só. Acho que é muito importante o Vasco começar bem o campeonato e esse primeiro turno vai ser fundamental. O Vasco tem que fazer o melhor possível. O Vasco só tem uma competição hoje. O Vasco saiu da Copa do Brasil, saiu do Campeonato Carioca e não tem mais nada, só o Campeonato Brasileiro. Então, é o momento de entrar com tudo. Os jogadores fisicamente se superarem, e quem começa bem o Campeonato Brasileiro, geralmente consegue ter um campeonato mais tranquilo. Isso é fundamental. O Vasco tem que entrar com tudo nessa competição. Faltam jogadores, a gente sabe que tem jogadores que o Vasco precisa de um meia, precisa de um volante, precisa de 2 atacantes, pelo menos, e de mais um zagueiro. Pelo menos isso o Vasco tem que trazer até o meio do ano. E aquela conversinha que a gente tem visto sempre, né, Zé? Que vamos ver, daqui um pouco vamos contratar, tem tudo planejado, tem tudo segue uma linha, né, de empresa. Só que futebol, ele não é uma empresa. Futebol, você tem que estar todo momento mudando. Você vê o time vai mal, você tem que trazer algum jogador. Então não tem uma coisa que possa ser totalmente estática. E isso que a gente está vendo no Vasco. O Vasco, não, eles soltam a nota que só vai contratar no meio do ano, e então fica difícil. A torcida não está acostumada com isso. O futebol brasileiro é diferente. Aquilo que eles fazem lá fora pode até ser o certo para eles, mas aqui para o futebol brasileiro não tem nada a ver. Você tem que estar sempre pronto para fazer alguma mudança. E a gente está vendo aqui várias equipes estão fazendo isso. Tá aí, família vascaína. Eu venho aqui mantendo um discurso de otimismo. Acho que o Vasco entra nessa competição para competir, né? Não para fazer ali, tá na parte de cima da tabela, porque segundo o Paulo Brax, né, o Vasco teria ali 90% do elenco, então eu imaginei que chegaria a um 10, mais um atacante de beirada de campo, e esses jogadores não chegaram. Mas mesmo assim, acho que o Vasco pode competir. E quando eu falo competir, a gente pode fazer uma boa partida, mas perder. A gente pode fazer uma péssima partida e ter condições sim de ganhar, porque eu acho que hoje o Pedro Raul, o Jair, o Mita, Piton, entre outros jogadores,
podem entregar isso pro Vasco, coisa que no passado, irmão, esquece, era difícil o Vasco ganhar de alguém, né, família vascaína, e por isso que o Vasco vem construindo aí esses rebaixamentos nos últimos anos. Mas como Mauro Galvão aí muito bem disse, é uma responsabilidade a mais para os jogadores do Vasco, mesmo o time não sendo esse primor, essa maravilha, e muito torcedor aqui reclama com a gente, né, família vascaína, mas é uma responsabilidade sem sombra de dúvida. Eu citei aqui várias vezes, né, o Atlético até encarar o Vasco, vai jogar 5 vezes, o Palmeiras 7 vezes, então são jogadores que vão ter um desgaste, ou vai ter time misto, ou vai poupar algum jogador importante, e aí, cara, o Vasco, como o Mauro Galvão falou, intensidade pra cima dos caras, raça, não pode faltar, o Vasco tem que sim correr mais que os caras, o Vasco tem que entregar mais que os times adversários, principalmente nesse início, porque, como ele disse aí, eles vão ter muitos compromissos, né? Em relação aí à fala do Mauro Galvão em dizer que o Paulo Brax, né, muita conversinha, junto com a 77 ali, porque futebol numa empresa tem que fazer ajustes em um determinado momento, se a coisa não acontecer, e sem sombra de dúvida é um ponto que eu quero ver também, família vascaína. A gente viu aí o Paulo Brax falar lá na Atenção Vascaína que guardou ali um orçamento que sobrou nessa primeira janela. Tem a venda do Andrei, não vai chegar perto, né, de 100 milhões. Aí o Vasco passou de 100 milhões em contratações nessa primeira janela, não vai chegar perto disso, mas a gente precisa pontuar. O Mauro Galvão não falou nenhuma besteira. E se o Jair não render? Se o Pedro Raul não render? E se o Léo não vingar? E se o Capasso começar a falhar? Pumita e Piton também não renderam no Campeonato Brasileiro. E aí? Então esse é um grande ponto. Se a 777 vai estar disposta aí a fazer algum sacrifício em determinado momento da temporada, se a coisa não acontecer pelas escolhas, né, que foram feitas aí no campo do lado esportivo. E aí é uma curiosidade que eu tenho. Eu não tenho certeza que se eles vão botar a mão no bolso, não, deu errado, vamos lá, vamos tentar, o Vasco não pode cair, é interessante a gente ficar na Série A, porque claro que são aí maneiras de conduzir as empresas, as SAFs diferentes, mas eu já vi o Ronaldo, por exemplo, falar que foi um ano interessante lá no Valladolid, mesmo caindo para a segunda divisão, porque o clube ficou no azul, deu lucro. Então eu quero ver como a 77 vai lidar com esse tipo de situação que de fato acontece aqui no futebol brasileiro. Algumas decisões podem não acontecer, você tem que fazer ajustes, e se esses ajustes aí passarem do orçamento previsto. Isso a gente vai ter que observar, família vascaína. Se liga só, o Vasco está interessado aí em contratar um volante, né? Porque nesse momento a gente só tem o Rodrigo, que é uma grata surpresa. Quem acompanha o futebol de base sabe que o Rodrigo era um cara de muito potencial. Quando teve a oportunidade de fato na função dele, entregou e hoje é um titular absoluto. Tem esse debate aí, né? Porque o Vasco não está divulgando o time que está entrando em campo nesses jogos treinos aí, mas tem uma situação de o Galarça ser titular. E eu acho que nenhum torcedor vascaíno hoje cogita tirar o Rodrigo para colocar o Galarça. Então o cara realmente assumiu ali a posição de titular, mas só tem ele. E aí o Vasco parece, tá a informação na tela para vocês, que buscou informações sobre o Jailson, né, que é hoje reserva no Palmeiras. Para aqueles que sempre falam assim, pô, o Vasco vai lá pegar um jogador reserva no Palmeiras, mas é complicado hoje o Jailson jogar lá no Palmeiras, na família vascaína. Zé Rafael e Gabriel Menino, irmão, estão jogando muita bola. Zé Rafael assumiu ali uma função de primeiro volante, marcador, né, era o cara que saía mais. Pô, jogando muito bem, Gabriel Menino também, então tá difícil dele jogar lá. Mas é um cara que o Abel Ferreira vira e mexe, tá utilizando. No ano passado, ele teve uma grave lesão, né? Então não jogou tanto assim. Mas é um jogador que o Abel vira e mexe tá ali colocando pela característica de marcação, né? Ele é um cara de mais marcação, aquele pitbull de fato. Mas me estranha o Vasco correr atrás desse nome, se realmente for verídico essa informação, porque recentemente, né, o Abel Braga tinha indicado aí o nome do Thiago Santos, que acabou aparecendo, foi contratado pelo Fluminense, e eu acho que são características parecidas. O Jailson tem um pouco mais de qualidade que o Thiago? Até acho que sim, mas eu não sei, cara, se o Barbieri gosta desse volante como o Jailson, que é mais de marcação. A característica é essa, cara, de marcar, é roubar e tocar, que ele não sabe muito não, que ele se embola com a bola. Por exemplo, eu não vejo o Rodrigo assim. Eu acho que o Rodrigo ele sabe desarmar, mas tem um bom passe, tem um bom lançamento. Então, eu, sinceramente, se eu tivesse a caneta na mão, não sei se eu traria o Jailson não. Agora, alguns podem pontuar que é um cara experiente, um cara que já viveu muita Série A, ele era bastante utilizado no Grêmio, lá com o Renato Gaúcho, então tem passagem também aí pelo Palmeiras, por esse fator aí da experiência, pode ser um lado que possa ser levado em consideração? Sim, mas
Se eu tivesse aí, se eu fosse o Thiago Brax, não sei se eu traria o Jailson não, quero saber de vocês, família vascaína. Para finalizar o nosso vídeo, vamos trazer essa resenha aí lá da Cazé TV, né? Eles fizeram aí, na opinião deles, como é que vai terminar o Campeonato Brasileiro de 2023. Quero passar aqui, porque será que eles colocaram aí o Vasco brigando para não cair? Claro, quero saber a sua opinião. Resenha curta, se liga só. Bom, eu volto, então eu vou voltar aqui. Tá. Eu vou voltar com o Red Bull Bragantino em 16º, então, já que vocês não permitiram. Comprado, pra mim tá comprado. E o Vasco da Gama em 15º. Lembrando que... Cara, eu não sei se o Vasco tá... Tu acha que o Vasco tá atrás do Botafogo? Eu acho que o Vasco está... Eu não tenho convicção de que o Vasco esteja atrás do Botafogo, não. Eu acho. É porque cara, o Santos, irmão? O Botafogo a gente tem que fazer uma ressalva aqui importante, né, cara? Eu acho. Dificilmente, posso estar falando uma atrocidade aqui, mas dificilmente, jogando o que o Botafogo joga hoje, o Luiz Castro será o técnico do Botafogo até a 10ª rodada do campeonato. É porque, tipo assim, olha só, se eu fosse Não, mas isso é só pior pro Botafogo. Se eu fosse botafoguense, eu acho que eu estaria pessimista. Como eu sou vascaíno, eu tô pessimista. Então eu vou colocar meu time... E ali o 15º é na briga, entendeu? Eu acho que hoje o Botafogo é pior do que o Vasco. Então eu colocaria o Botafogo... Eu vou falar o seguinte, essas 13º, 14º, 15º pra mim são Santos, Botafogo e Vasco. Aí a ordem a gente discute aqui, mas pra mim esses 3 times estariam nessas 3 posições aí, próximas. Eu pego, eu acho que é justo. Eu acho que hoje talvez o Santos esteja um pouco mais abaixo, porque o Botafogo e Vasco pelo menos tem perspectiva de talvez reforçarem o time a longo prazo. Dinheiro, né? Pode ser. O Santos tá mal nesse ponto também, né? Ah, e o Bahia, esqueci do Bahia, mano. Cara, o Bahia não tá essa ruindade toda. Puxa o Bahia ali pra perto dos 4. Isso, pra gente. Acho que esses 4 estão nessa. A gente vai ter que colocar esses 4 nessa ordem próxima aí. Esses 4 estão no mesmo bolo. Mano. Pra mim, esses 4 estão no mesmo bolo. Tá aí, família vascaína, eu só trouxe aí o corte, né, deles falando do Vasco, né, comparando o Vasco aí a Botafogo, Santos, Bahia, né, cara, eu vi o Santos jogar ontem, pô, acho que o Vasco é melhor, cara, mas ó, terminou assim, ó, eles colocaram Palmeiras campeão, Flamengo na 2ª colocação, Fluminense, Galo, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Fortaleza na 8ª, 9º Internacional na 10ª posição América, São Paulo na 11ª, Vasco na 12ª, Bahia 13ª, Botafogo, Santos, RB. E na zona de rebaixamento, fechando ali, eles colocaram Cruzeiro, Curitiba, Goiás e Cuiabá. Então, na opinião deles, o Vasco vão ficar aí na 12ª colocação, cara. E é engraçado isso, eu peço muita participação de vocês, né? E veio aqui hoje ou ontem, um inscrito falou assim, ó, poxa, Thiago, tu tem que ser igual o Vascaíno do Cerrado, pô, tem que criticar esse time, é uma merda. E eu acompanho muito o Thiago, né, e respeito, algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo, e ele pontua lá, né, o Thiago, pô, olha a merda que o Vasco fez aí contra o ABC. E, por exemplo, você pega aqui essa projeção que eles fizeram aí, do Campeonato Brasileiro terminar ao fim das 38 rodadas, o Grêmio tá à frente do Vasco. Cara, eu não consigo ver o Grêmio tão à frente do Vasco assim. Respeito quem discorda de mim. Mas se você pegar aí os jogos das semifinais e da final do Grêmio no Campeonato Gaúcho, cara, foi um pavor. O Grêmio não jogou nada. Você não precisa acreditar em mim, não. Rever o jogo. Rever o jogo contra o Ipiranga e rever o jogo contra o Caxias. Os 4 jogos. Você vai ver, o Grêmio não jogou absolutamente nada. Eu pulo aqui pro Internacional também, que colocaram na 9ª colocação, à frente do Vasco também. Pô, o Internacional foi eliminado pelo Caxias, que é um time da Série D. Então, cara, assim, é o que eu venho falando. Acho que o Vasco pode competir. Acho que o Vasco entra nesse brasileiro podendo ganhar de qualquer um. Até o Pumita fala isso, né? Eu vejo dessa forma. Acho que o Vasco tem peças para isso. E aí é o que eu falei no início do vídeo. Competir, claro que se tudo der errado, irmão, aí a gente vai ficar puto. Mas as coisas podem acontecer, a bola entrar, o Vasco ser pressionado num jogo aqui por esses times, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Galo, mas a nossa bola entrar, né, a sorte está do nosso lado. Futebol é isso, família vascaína. Por exemplo, se está só aqui 2, ano passado, o Galo era campeão, atual campeão, e terminou, se eu não me engano, na 8ª colocação, na 7ª colocação, e um elenco muito melhor que o Vasco. Então, ou seja, o investimento que foi feito no Galo não condiz com a posição. O Internacional, ano passado, que tinha sido eliminado pelo Globo, né, na Copa do Brasil, ou seja, terra arrasada, ser eliminado na 2ª fase da Copa do Brasil pro Globo.
terminou batendo vice-campeão. Então, cara, eu acho que não é um jogo que a gente vai falar que é terra arrasada no Vasco contra o ABC. Acho que o Atlético também assustou demais. Claro que o Vasco necessita de reforços, mas é o que eu venho falando aqui. Acho que as contratações que o Vasco faz ter um time maravilhoso, que o torcedor fique com os olhos brilhando? Claro que não. Mas, na minha opinião, o Vasco diminuiu o abismo de qualidade que tinha para os outros times. Esse é meu ponto de vista. Por isso que no sábado, às 9 horas, com o time titular, ou com o time misto, ou com o time reserva, eu acredito que o Vasco pode ganhar sim do Atlético Mineiro. Diferente em outras edições aí do Campeonato Brasileiro que o Vasco disputou, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.